Olá, terceirão, aqui é o professor Walter. Vamos na nossa terceira videoaula. O tema de hoje vai ser semelhança de triângulos. Está na aula de número 7. Nós vamos falar sobre a semelhança dos triângulos, mas antes disso, deixa eu dar um contexto histórico para ajudar vocês a entender isso. Uma das características que tem tornado a matemática como uma ciência em construção e em fase de expansão desde o século XX é essa tendência que ela tem de tentar generalizar alguns conceitos e teoremas. Na verdade, do século XX para cá, a matemática tem sofrido grandes mudanças nas suas áreas de concentração e tem, de certa forma, mudado alguns conceitos, ou adaptado a algumas entidades ou alguns elementos, alguns entes matemáticos para melhoria e compreensão humana. Por exemplo, grandezas como o perímetro, a área, a altura, uma apótema, a região interna, de uma figura tem sido alvo de grandes transformações geométricas. E também a semelhança de triângulos é uma dessas, que tem sofrido mudanças e adaptações. Tem dois grandes matemáticos que trouxeram grandes contribuições para a área das semelhanças de triângulos. O primeiro deles é o Hilbert e o segundo é Euclides, que é praticamente o pai da geometria. Então vamos ao que diz o conceito de semelhança de dois triângulos. Dois triângulos serão semelhantes para a gente somente se eles possuírem, presta bem atenção pessoal, tem que ter três ângulos ordenadamente congruentes, ou seja, que constituem ou têm a mesma medida, e os lados correspondentes devem ser proporcionais. Deve existir uma relação de proporção entre os lados dos triângulos. Agora, a notação que nós vamos usar, a forma para escrever isso matematicamente é essa aqui. A gente vai dizer que o triângulo ABC, como está aqui no quadro, A, B e C, ele é semelhante ao triângulo PQR. Somente se acontecer duas coisas, como está na definição. Primeiro, o ângulo A aqui, esse ângulo Azinho que você está vendo aqui, ele deve ser ordenadamente congruente ao correspondente dele, que é o ângulo P. Da mesma forma, este ângulo B deve ser ordenadamente correspondente ao ângulo Q aqui. E também o ângulo C, que você está vendo no quadro, deve ser correspondente a esse daqui, que é o ângulo R. Então, o ângulo A é semelhante ao P, o B é semelhante ao Q e o C é semelhante ao R. Além disso, outra grandeza tem que ser estabelecida aqui. Há uma métrica que caracteriza a semelhança. É que a razão entre AB e PQ em um dos triângulos tem que ser a mesma razão entre os correspondentes desses lados no próximo triângulo que você vai usar ao estabelecer a semelhança. Olha, se eu tiver o tamanho aqui de A para B e o tamanho de P para Q, quando eu dividir esse segmento correspondente com esse, ele deve ser a mesma coisa que dividir o correspondente de BC com o QR. E seria a mesma coisa que dividir o AC com o PR, conforme está escrito aqui. A divisão entre esses dois lados aí correspondentes, a gente chama de razão de semelhança. E isso é que vai caracterizar a semelhança dos triângulos. Quando essa razão de semelhança for igual a 1, a gente diz que os triângulos são semelhantes. Agora existem dois axiomas que constroem toda a teoria da semelhança dos triângulos. A primeira delas é o axioma de Hilbert, também chamado de axioma da semelhança. Ele afirma que se a razão de semelhança entre dois triângulos é K, então preste bem atenção. O axioma diz que a razão de semelhança entre dois elementos quaisquer lineares, desde que correspondentes, também é K. Ou seja, se você tiver dois triângulos, como esses que estão aqui no quadro, e eles são correspondentes, há uma semelhança entre eles, então se eu pegar a razão entre esse lado aqui, que é X, e esse que é X', como eles são segmentos lineares, ou seja, são unidimensionais, estão em uma dimensão, a razão entre X e X' será a mesma que a razão entre, por exemplo, o outro lado aqui, Y e Y'. E isso também vale para outras grandezas. Por exemplo, eu poderia pegar a altura do primeiro, chamar de H aqui, e a altura do segundo, H com essa linha. E a razão também entre H e H aqui, com a linha, deve ser a mesma. Também, se eu pegar o perímetro do primeiro triângulo e indicar por P1, como é uma grandeza linear, a razão de semelhança é a mesma entre o perímetro do primeiro, P1, e o perímetro do segundo, P2. Da mesma maneira, se eu pegar qualquer outro elemento do triângulo, desde que seja unidimensional, ou seja um elemento linear, a razão de semelhança aqui vai ser sempre a mesma e vai dar K. Eu posso pegar a razão entre dois apótemas, a razão entre dois segmentos quaisquer aqui dentro, entre dois sevianas quaisquer do triângulo,
E há um segundo axioma também, gente, que é chamado de axioma de Euclides. Ele afirma que as coisas que coincidem entre si, em termos de elementos que constituem a figura plana, são iguais entre si. Uma consequência imediata que eu posso citar desse último axioma é que dois ângulos retos são iguais, independente da figura que ele esteja. Então a gente vai tentar usar esse axioma para caracterizar a semelhança de triângulos. Há uma outra conclusão que vale a pena comentar aqui sobre a semelhança de triângulos, é que a semelhança de triângulos ela possui três características. Ela é reflexiva, ela é transitiva e ela também é antissimétrica. Ou seja, a semelhança de triângulo constitui o que nós chamamos na matemática de uma classe de equivalência. Então eu posso comparar os elementos de duas figuras por meio da semelhança, porque dentro do estudo das transformações geométricas existe a isometria, que são aquelas transformações que preservam a distância e preservam entes matemáticos da figura plana. Vamos agora então para a segunda parte do nosso vídeo, onde a gente vai caracterizar a semelhança de triângulos, ver os principais casos e em seguida algumas consequências imediatas da semelhança. Vem comigo aí. Então, pessoal, nós já vimos que dois triângulos são congruentes somente se seus lados e os seus ângulos ordenadamente são congruentes entre si. Então vamos ver agora os casos de congruência que existem, para a gente poder, a partir deles, resolver uma série de exercícios. O primeiro caso é o caso que envolve lado, ângulo e lado. Existe uma semelhança entre dois triângulos se dois lados forem ordenadamente congruentes e o ângulo adjacente entre eles também for. E aqui está a disposição matemática disso. Olha. O AB é igual à linha B', e esse aqui, ó, e esse aqui tem a mesma razão de proporção do que o AC e o A'C'. E esse ângulo interno A e esse ângulo interno A' também devem ser congruentes. O segundo caso é quando a gente percebe uma relação de congruência entre ângulo, lado e ângulo. Ou seja, dois triângulos são congruentes se dois de seus respectivos ângulos forem congruentes ordenadamente entre si e o lado entre eles adjacente também for congruente. E aqui está toda a disposição matemática. Esse ângulo da base B e o B' são congruentes, o C e o C' são congruentes e os lados BC e B'C' também são congruentes entre si. O terceiro caso é o caso mais óbvio que existe, é o caso que envolve lado, lado e lado. Ou seja, dois triângulos também são congruentes se os seus três lados forem congruentes entre si, respectivamente e ordenadamente. Ou seja, o AB é igual à linha B', o AC é igual à linha C' e o BC é igual a B' e C'. Existe um outro caso, que não está aí na apostila do SAIS, mas que é muito interessante e ele ajuda muito a resolver exercícios. Que é o quarto caso, é quando ele envolve lado, ângulo e lado oposto. Dois triângulos são congruentes também, turma, quando um lado for congruente a um outro lado e o ângulo oposto a ele, está aqui o lado que é congruente com esse outro lado do triângulo e o ângulo oposto a esse aqui, ó, que é o ângulo A, aqui eu vou indicar por AO para lembrar ângulo oposto, também for congruente ao oposto desse. Aqui é o A' oposto. E além disso, esse ângulo adjacente da base B é congruente a esse ângulo adjacente da base B também. Pronto. 4 principais casos de congruência. E vamos agora à segunda parte aí desses casos de congruências, onde a gente vai ver as consequências imediatas. Então, pessoal, vamos lá agora ver as 3 consequências mais importantes aí da nossa aula. A primeira é a base média de um triângulo qualquer. A gente chama de base média o segmento de reta cujos extremos são exatamente os pontos médios dos lados opostos de um triângulo. Aqui eu tenho um lado AB e aqui eu tenho um lado AC. Eu vou marcar os pontos médios dos dois lados opostos. Eu vou indicar aqui por M e N. Esse segmento NN é chamado de base média.
Então, se eu separar esses dois triângulos que surgiram, eu posso estabelecer um critério de semelhança. Eu posso pegar esse triângulozinho aqui, ó, o menor, que você pode visualizar aí claramente, onde aqui é o vértice A, aqui é o vértice M, e aqui é o vértice N, e posso pegar o maior. Vou tentar desenhar ele aqui. O maior é o A, B, e aqui N. E nós podemos perceber claramente que há uma semelhança entre esses dois triângulos, porque esse ângulo aqui, ó, é comum aos dois. Aqui está ele, ó. Esse lado aqui, esse ângulo também da base aqui, ó, é comum, porque ele é semelhante a esse. Então esse aqui também é semelhante a esse, e o outro também é semelhante. Então eu posso pegar a razão entre esse lado e esse aqui, e isso ser proporcional a essa base e essa aqui. Assim eu posso escrever que AM, o lado AM, está para o lado AB, assim como a base MN está para a base BN. Pronto. Só que nós temos que observar uma coisa. Esse ponto M aqui é ponto médio. Então, se ele é ponto médio e a distância de AM medir alguma coisa, x, a distância de AB é o dobro, será 2x, porque é isso que constitui ponto médio. Então, concluo que o segmento AB é o dobro do AM. Portanto, isso implica que AM é sobre o AB, que é 2 vezes o comprimento do AM, isso dá o MN sobre BN. Nós podemos simplificar o primeiro membro aí, o AM, pelo AM, e resto da conta, 1 sobre 2 é igual a MN sobre BN. Então, passando o BN para cá, multiplicando, nós concluímos que MN, que é exatamente a base média do triângulo, é a mesma coisa que metade de BN. Pronto. Essa é a propriedade principal. Em outras palavras, para ser bem mais rápido, se aqui medir AMN e BC medir Bzinho, então esse Azinho aqui, ele é a metade do valor B. Pronto. Vale comentar para vocês, é óbvio que esse segmento MN tem que ser paralelo à base BC, para fazer ter sentido isso. Mas esse é o principal resultado. O segundo resultado trata-se da base média de um trapézio. E aí eu vou aqui afirmar direto o que importa, porque a construção geométrica é similar a essa, só que ela vai tomar um pouco mais de tempo. Então, a gente chama de base média de um trapézio o segmento cuja extremidade são os pontos médios dos lados opostos desse trapézio. O lado AD é oposto ao BC, então vou chamar também de M o ponto médio de AD, e vou chamar de N o ponto médio de BC. E por simplicidade aqui, para a gente não perder tanto do tempo, eu vou chamar o segmento MN de X, o AB de Z e o DC de Y. Então a base média, que é X, a gente prova matematicamente que ela é a soma de Y mais E dividido por 2. Pronto, esse é o outro resultado importante. E o último resultado é que a mediana relativa à hipotenusa também tem uma consequência imediata muito importante. Se você tiver em uma circunferência, e aí você, deixa eu melhorar aqui esse gráfico, se você tiver em uma circunferência, e nessa circunferência você tiver um triângulo inscrito na semicircunferência superior, nós sabemos que todo triângulo inscrito numa semicircunferência ele é retângulo. Então aqui mede ângulo de 90 graus nesse ponto A. Aqui eu vou indicar o vértice por B, por C. Então, o que esse último resultado diz é que o comprimento da mediana relativa à hipotenusa, olha, a hipotenusa é o lado oposto a 90 graus, é o BC. A mediana vai ser o segmento que vai desse ponto até o ponto médio aqui. Mas o ponto médio está no centro da circunferência. Como a distância do centro até o ponto C mede raio
e a distância do centro até o ponto B mede raio, então é claro, a distância de O até A também é raio e a conclusão é só uma. A conclusão é a medida da mediana relativa à hipotenusa é a metade da própria hipotenusa. Então podemos escrever que o segmento OA, que é o comprimento da mediana, é exatamente BC dividido por 2. Pronto. Esse é o último resultado que nós vimos aí. Nossa aula vai finalizar aqui. Agora bora fazer alguns exercícios para fixar a ideia, fixar os resultados e essas consequências imediatas. Espero que vocês possam fazer exercício. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, seja pelo portal lá, por e-mail. E vamos torcer aí para a gente vencer essa fase difícil e voltar a usar. Um abraço. Terceirão, continue estudando, hein? Valeu.